Libertadores é outra coisa. O Flamengo tá mal mesmo, né? Não, 22 jogos, perdeu um. Não estou falando que tá mal. Estou falando que não vem desempenhando tudo que a gente espera de um Flamengo. É um fato, pra mim. A gente pega contra o Palmeiras, não desempenhou tudo que se espera. Cara. Contra o São Paulo também não desempenhou tudo que se espera. Contra o Atlético Goianiense também foi aquele jogo. Que no Flamengo a exigência é outra. A ofensividade é uma característica histórica também do Flamengo. Então... Os times do Flamengo dos últimos anos, do Jorge Jesus pra cá, a torcida quer ver gols, goleadas. Sim, mas tomava um monte de gols, né, Renato? O que tirava o Flamengo é um choque cultural de um time que quer golear, que quer fazer um monte de gol, e de um treinador que é um cara que trabalha muito a sua defesa. O Flamengo jogando em casa ou fora tem que ser protagonista do jogo. Grave erro. Acho que Libertadores você tem que encarar a Vera e a série. Aí eu acho que vale discutir. Ele acertou ou errou? O problema maior pra mim não são os 3 zagueiros. Também é. É jogar problema. com o time reserva. É jogar com o time reserva. Aí é que você falou ontem, nunca tinham jogado juntos. Esse time aí nunca... Por que o Flamengo já tá no bagaço agora? Salve nação, saudações rubro-negras. Galera, é o seguinte, estou de olho em tudo para trazer sempre aqui para você o que a imprensa fala do nosso Flamengo. A imprensa questiona as decisões do Flamengo e as decisões do Tite. Por que o Flamengo poupou na Libertadores, sendo que é a competição mais importante de todas, né? Pois é, você nunca pode subestimar a Libertadores. A Libertadores é traiçoeira, como fala o João Guilherme, cara. É isso, separei aqui 2 cortes para vocês, um corte do Jogo Aberto da Band e um corte do canal Placar TV, links na descrição como créditos. Cara, não pedi nos vídeos de hoje, hein? Vou pedir agora pela primeira vez. Se você puder, se você quiser nos ajudar, deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho, tá bom? Se liga só no que a imprensa está falando do Mengão. Olha isso. 3.600 metros de altitude não é pouca coisa, já sabemos, conhecemos o histórico. E o Flamengo avaliou que levando os jogadores para lá desgastaria. Alguns a questão física foi prioridade, tanto que nem viajaram e era um risco. Uma derrota era calculada. Mas o Flamengo tentou levar o que ele tinha de melhor na questão física, não olhou muito para o lado técnico e acabou perdendo mesmo assim. Ô Loirão, o Flamengo é um dos times que não pode reclamar de elenco. Eu acho que o Flamengo tem um dos melhores elencos desse futebol brasileiro. O Tite, quando ele fala da questão da ciência e do descanso, da recuperação dos jogadores, eu entendo e compreendo. Todos os times e treinadores que têm essas condições de poupar os seus principais jogadores. Mas se você pegar o time que o Tite colocou em campo ontem, é um time muito bom. A gente pode, obviamente, levar em consideração a altitude, e é justo levar em consideração a altitude, mas a qualidade do time do Flamengo de ontem é um time muito bom. Qualquer um que jogou ontem como titular, jogaria em outros times como titulares. Assim. Então, assim, eu entendo a preocupação do Tite em relação à condição física dos jogadores, mas por mais que tenha altitude, pela qualidade técnica, eu acho que faltou o Flamengo ficar mais com a bola. Porque tem qualidade para ficar mais com a bola. Porque se jogar na altitude, não dá para você ser agressivo lá, porque vai faltar o ar, isso é fato. Mas pela qualidade que o Flamengo tinha ontem dentro do campo, dava para ter tirado um pouquinho mais a bola do time adversário. E além do Bolívar contar com a altitude, é uma equipe que já ganhou fora de casa, está 100% na Libertadores, tem jogadores experientes, não é mais aquele patinho feio de outros tempos. Exatamente. Então, sabendo de tudo isso, sabendo que é um adversário que jogando em casa tem esse fator da altitude, vai ter a agressividade, qualidade técnica que o Flamengo tinha para girar a bola, agora você cria uma desconfiança dentro de um elenco tão valioso quanto o do Flamengo, com um dos melhores treinadores que a gente tem da última geração, e aí começa a entrar em campo agora na próxima partida de Libertadores, praticamente com a obrigação de vencer, senão acaba correndo o risco de não classificar da fase de grupos. E o torcedor fica temerário, olha, exato. A matemática não gosta muito do que vê, mas o Flamengo tem qualidade para reverter esses números na Libertadores. Falando na competição, época na Libertadores, agora o Flamengo assumiu o risco, vai para a altitude e sabe que o Bolívar é um time que, além de contar com esse fator, também tem qualidade. Acabou perdendo por 2-1 a partida, deixou 7 jogadores lá no Rio de Janeiro, nem viajaram, e 7 titulares. E depois acabou mudando o esquema tático e acabou pagando um preço alto, o Sgarbi, por isso. Para mim é questão de tempo para o Flamengo começar a jogar bem, agora no Campeonato Brasileiro e Libertadores. Mas eu não estou vendo o Flamengo desempenhar tão bem, não, nesse início de... Agora que o bicho realmente começou a pegar na temporada sem ser o Carioca,
Para mim é tempo, né, para entrosar de vez, né, o esquema do Tite, enfim. Campeonato Carioca é uma coisa, Brasileiro é uma coisa, Libertadores é outra coisa. O Flamengo tá mal mesmo, né? Não, 22 jogos, perdeu um. Não estou falando que tá mal, estou falando que não vem desempenhando tudo que a gente espera de um Flamengo. É um fato, para mim. A gente pega contra o Palmeiras, não desempenhou tudo que se espera. Cara. Contra o São Paulo também não desempenhou tudo que se espera. Contra o Atlético Goianiense também foi aquele jogo. Ok, para mim não é clima de terra arrasada, como eu vi alguns flamenguistas. Não, que absurdo. Pelo contrário, gente. O Flamengo tem uma baita defesa, um baita time que só perdeu uma partida até agora, uma partida. Então não, para mim é questão de tempo para o Flamengo realmente deslanchar na temporada. Mas ele sabia que a altitude complicaria 3.600 metros, Chico, e levou um time diferente. Poderia ter vencido, empatado, mas acabou perdendo e agora fica com aquela pressão. Te dá moral, hein? Eu falei aqui ano passado, aquela vitória do Inter sobre o Bolívar lá, ela tinha que ter sido usada como exemplo para clubes brasileiros, porque é muito difícil ganhar, muito difícil. Os clubes da altitude, eles têm, a gente chama até quase como um doping esportivo, né? É complicado mesmo. O The Strongest no grupo do Grêmio a tendência de fazer 9 pontos, o Bolívar já fez. E assim, você tem que entender qual a relação desse jogo. Você vai lá para dar o teu máximo para buscar pelo menos um ponto ou você entende como jogo perdido para resolver em casa? O Palmeiras do Abel Ferreira também perdeu um jogo saindo na frente, também preservando para a final do Paulista na Libertadores do ano passado, lá para o mesmo Bolívar. Então, assim, eu concordo com o Juvena, mas os times do Tite são assim, 1-0, 2-1, 2-0, faz o resultado e beleza. O Tite, historicamente, foi muito mais campeão do que não, jogando dessa maneira. É que no Flamengo a exigência é outra. A ofensividade é uma característica histórica também do Flamengo. Então, os times do Flamengo dos últimos anos, do Jorge Jesus pra cá, a torcida quer ver gols, goleadas. Sim, mas tomava um monte de gols, né, Renato? O que tirava o Flamengo é um choque cultural de um time que quer golear, que quer fazer um monte de gol, e de um treinador que é um cara que trabalha muito a sua defesa. O Flamengo jogando em casa ou fora tem que ser protagonista do jogo. Não dá pra ser time reativo fora de casa, não, com o time que tem. Falei para você aqui na primeira parte do programa, mesmo com o time reserva, ou parte dos jogadores reservas... Não, é um bom time. É um time muito bom. Claro. O elenco é maravilhoso. Muito bom. Eu acho que a questão da altitude tem que levar muito em consideração. Só que aí você olha pro banco de ontem, tinham garotos, Matheus Gonçalves, Lohan, enfim, não era aquele banco recheado que você diz, nossa, o Flamengo não tá conseguindo ter soluções na partida, vem alguém do banco. Ontem não foi bem assim. Agora, Everton, a gente viu um Flamengo que tem um grupo complicado também, porque empata com o Milionários, perde para o Bolívar, agora vai ter que fazer o resultado, não tem muito para onde correr. E o problema, Renata, é que nos últimos 6 jogos fora, o Flamengo não ganhou nenhum. Ele perdeu 3, ele empatou 3 e a coisa não emplaca fora, né? Jogar aqui, jogar no Maracanã lotado tem sido legal para o Flamengo, jogar fora tem sido um problema. E é muita qualidade, é muito investimento, é muito dinheiro, mesmo com aquele que para mim é o melhor treinador brasileiro, tem respondido muito mal mesmo. Agora, só pegando uma caroninha e dando uma palpitada, Renata, sobre o São Paulo. Vai lá, Flamengo. Foi você, não foi eu, não. A gente não consegue falar do Flamengo, caramba. Vamos lá. Flamengo. Perdeu como você previa. Perdeu como imaginava. Porque a altitude não pode ser tirada do contexto, tá? Eu queria falar sobre isso Mas depois. não é só isso. O Tite não é um técnico familiarizado com os 3 zagueiros. Me responda um jogo que alguém aqui se lembre. Ele pôs 3 zagueiros. Que ele pôs 3 zagueiros. No Corinthians, na seleção, no Grêmio, no Internacional, não tem. No Campeonato Carioca que ele foi inventar? Jogo sim, no mas Campeonato não faz Carioca. Contra o Macaé, Sampaio Correia. Ele coloca 3 zagueiros numa partida contra o Bolívar e chama o Bolívar para o seu campo de defesa. Mas, Bernardo, tomou um gol com quanto tempo? 2 minutos. 1 minuto de jogo. 1 minuto e 15 segundos. Então não dá pra dizer nem que chamou, nem que foi por causa dos 3 zagueiros, nem que foi por causa da atitude. Não dá pra dizer nada disso. Foi que nem o Fluminense e o Manchester. Exatamente. O Flamengo Tomou até um gol, ali estava ele jogando. começa perdendo. Ali estava jogando muito bem. Começa o jogo perdendo. Não teve jogo até 1 minuto. Foram 2 oportunidades, 2 ou 3 oportunidades do Bolívar logo no início do jogo. E o Flamengo estava acuado. E aí toma o gol do Chico da Costa, que é brasileiro. Aí o Vinha tira um coelho da cartola, faz o gol de empate na sequência, mas estava claro e evidente. O empate foi logo depois, né? Foi logo depois. Tá. Foi logo depois. Logo depois. Começou a empatar o jogo, de novo. Aí tava claro e evidente que o Flamengo ia tomar o segundo gol. Mas óbvio, né? O Rossi fez uma defesaça. E Eu o Flamengo. achei que o Rossi falhou no gol do Bruno Sábio. Ele poderia ter caiu, pegado aquela bola. Ele poderia ter feito assim. Ele não faz assim, né?
E aí o Bolívar usando e abusando dos cruzamentos para a área, sendo perigoso o tempo todo, aquela coisa toda. E o Flamengo retraído. Aí o Flamengo toma o segundo gol numa falha técnica do De La Cruz. Que foi sair jogando no meio de campo do Flamengo, inexistiu ontem, foi tentar sair jogando, perde a bola. Jogador do Bolívar. A altitude não pode ser tirada do contexto. Não pode. Né? Eu fiz questão de frisar isso no início do comentário. E aí depois o Bruno Sávio vai lá e faz o gol. Aí o que faz o Tite? Desmonta a linha de 3 zagueiros. Tira Léo Ortiz e De La Cruz, coloca 2 garotos, Lohan e Matheus Gonçalves. E o Flamengo pelo menos passa a criar alguma coisa. Ou seja, essa mudança deixa evidente que houve um erro de pensata de jogo lá no início. Porque o Tite, na entrevista, antes de a partida começar, aquela entrevista que eles dão, protocolar, antes do jogo, aquela coisa toda, disse assim, qual vai ser a forma de o Flamengo segurar o Bolívar na altitude? Tendo a bola. Tudo que o Flamengo não teve foi a bola durante todo o jogo. Posse de bola, vocês podem ver, do Bolívar foi muito superior à do Flamengo. Eu quero tentar quebrar essa mística da altitude. Tem mística, fazer que tem realidade. Não. Tem ciência, hein? Calma. Um pouquinho. Até a página 2. Você vai dar exemplo de times que ganharam, sempre vai ter. Tem o exemplo do Palmeiras ontem. O Palmeiras... Não é o Palmeiras ontem. Não quero desfazer Não é só o Palmeiras ontem. Todo time bem treinado, bem escalado, com bom treinador, em 95% das vezes ganhou na altitude. E todo time mal escalado, como foi o Flamengo ontem, ou mal treinado, um esquema tático que também, além de tudo, corroborou porque aconteceu com o Flamengo, time todo espaçado, chamando o Bolívar, ou então um time com um técnico ruim, perdeu. Dou exemplo claro, o Brasil, em 97, ganhou uma Copa América chegando horas antes a La Paz, com baita de um time, e ganhou da Bolívia, que fez a final, era tão temida, a Bolívia aqui vai ganhar a Copa América em casa, e o Brasil ganhou. A Argentina do Scaloni... Mas tem muito mais derrotas do que vitórias lá. Depende, Flavinho, mas tem muito time que foi pra altitude. O Grêmio perdeu porque... Mas você tá querendo dizer que o Tite é um técnico ruim? Não, ao contrário. Eu tô dizendo que ontem ele escalou mal. São alguns exemplos que você coloca do que está acontecendo. O Carille é um técnico ruim? Não, mas ele escalou mal o Atlético Paranaense, tomou de 5 lá. Como o Renato não é um técnico ruim e tomou uma paulada porque ele foi inventar. E quando os times encaram a altitude como se deve encarar, com organização, com um time bem fechado, com um time que tá bem fechado, treinado. Ele meteu uma linha de três zagueiros. Talvez a ideia dele tenha sido essa. Não. Eu não acho que tenha sido a estratégia correta, tanto que o jogo mostrou isso. Fechado não é retrancado. Fechado é você jogar acoplado, num sistema que te permita ter equilíbrio dentro de campo. O que não é esse sistema com 3 zagueiros aqui, pelo menos no Brasil, não funciona. Os treinadores não sabem trabalhar com 3 zagueiros aqui no Brasil. Não adianta. Cara, eu achei que foi uma derrota normal, cara. Não foi um negócio... O palpite ontem porque uma coisa é o que você falou do Carille aí, o Atlético Paranaense. Jogou com 4 titulares. Jogaram Rossi, porque ele quis. Fabrício Bruno, o Bruno Henrique e o De La Cruz. Que eu acho um grave erro. Eu acho que Libertadores você tem que encarar a Vera e a série. Aí eu acho que vale discutir. Ele acertou ou errou? O problema maior, pra mim, não são os 3 zagueiros. Também é. É jogar com o time reserva. Jogar com o time reserva. Aí é que você falou ontem, nunca tinham jogado juntos. Esse time aí nunca... Por que o Flamengo já tá no bagaço agora? Essa é outra discussão, que ontem tinha gente falando no nosso chat. Jogou a Vera o Campeonato Carioca contra times pequenos, viajou pra caramba. E aqui eu falava, tem que faturar mesmo aquela coisa toda, mas viajou pra caramba o Flamengo. Porque jogou em Manaus. Jogou em João Pessoa, jogou em Manaus, jogou em Belém, né? E jogando a Vera o Campeonato Carioca. Tanto que no Campeonato Carioca eu achava, falei, pô, esse time tá voando. Já? Tão cedo assim? E aí agora a gente vê, pelas decisões que o Tite vem tomando, que o time tá no bagaço. Tem uma pergunta. Manda. Quais jogadores ficaram fora do clássico com o Palmeiras no final de semana? Pedro e De La Cruz entraram no segundo tempo. Tá. Não poderia ter ido pra Bolívia alguns desses jogadores? Pra mim, poderia ter jogado contra o Palmeiras com o time titular e rifar o jogo na Bolívia. Ou não ter ido, tá? Ou o contrário. Eu colocaria os melhores contra o Palmeiras, porque é o jogo mais difícil. Exatamente. E eu mandaria uma rapaziada pra se aclimatar, porque se você chega lá 4, então foi o que ele fez. Antes, é melhor. Mandava se aclimatar lá. Porque o Facincani lembrou aí dessa vitória na Bolívia, mas era a Copa América. O Brasil já estava lá se aclimatando também, né? O duro é você chegar
2 dias antes. Alguns jogadores sentem mais, menos. Eu acho que o que eu quero dizer é que o Flamengo poderia ter se preparado melhor. O planejamento poderia ter sido melhor. Poderia ter mandado ali um meio time titular e um meio time reserva já no sábado, entendeu? Já se aclimata, já respira, já tá... Eu acho que poderia ter feito isso. A questão é que o time não tá jogando bem, cara. À exceção do jogo contra o São Paulo. O desempenho é ruim do Flamengo. Se o Flamengo não jogou bem contra o Atlético Goianiense, o Flamengo não jogou bem contra o Palmeiras. Milionários. O Flamengo não jogou bem contra o Milionários. O Flamengo jogou muito mal ontem. Sempre frisando a questão da altitude, que tem contexto. Ano passado o Palmeiras perdeu pro Bolívar com o time 3-1. mas perdeu lá também. Exatamente, por 3-1. Alguém lembrou que o Tite, quando ganhou o primeiro título importante dele, Copa do Brasil, em 2001... Eram 3 zagueiros. Eram 3 zagueiros, é isso, mano? Então, o Grêmio era. Aquele Grêmio de 2001. 2001, que ganhando coisa. Eu nem tô olhando isso aqui, mas você lembrou disso. Eu lembrei disso. Mas Morumbi. Foi no Morumbi, jogavam 3 zagueiros. Tudo bem, faz 23 anos, é outra coisa. Mas como que você se comporta em campo? Essa que é a diferença. Fala, senhor. Não, tô olhando aqui a classificação. Não sei se a gente pode... Nós temos a classificação dos grupos dos brasileiros. Pra gente ver como é que é a classificação do Flamengo, né? O gol do Vinha foi bem bonito, né? Foi. Pra gente ver a classificação. A classificação do Flamengo não é complicada. Até porque ele vai jogar no Rio de Janeiro com esse mesmo Bolívar e com o Milionários. Tá? E a tendência é o Flamengo fazer 6 pontos nesses jogos e passar a 10 pontos. Vai jogar com o Palestino fora, convenhamos. Lá não tem problema de altitude, não tem distância de viagem. É no Chile. É no Chile, aqui logo lá, tudo bem. É o saco de pancada no grupo, inclusive. Não ganhou nem o jogo até agora, etc e tal. Eu acho que no retorno, o Flamengo vai fazer 9 pontos. Chegar a 13. Ele vai chegar a 13 e vai se classificar bem. Vai se classificar bem, tá? O Bolívar vai jogar em casa com o Palestino, que ele ganhou fora, inclusive. Vai chegar a 12 pontos. Ele jogou com o Milionários... Em La Paz. Em La Paz. Vai jogar fora. Tá? O Milionários pode estar brigando aí por uma segunda vaga, de repente, nessa altura do campeonato. Ou pro Sul-Americano. O Flamengo pode até terminar, gente, por incrível que pareça, em primeiro lugar. E com uma pontuação boa, de modo a garantir para ele vantagem de jogar em casa na época de mata-mata, a segunda partida. Eu acho que 13 pontos são pouco. Eu também acho pouco. Pra isso, eu acho pouco. Lugar, Sabe qual é a questão aí? O Bolívar vai ganhar no Bolívar falta. O Bolívar, falta. Pra isso, faltam 4 pontos apenas. O Palmeiras deve fazer mais que 13, o Atlético vai fazer mais que 13, o River vai fazer mais que 13. O Atlético já tem 9 também, né? Já tem 9. Os grandes enfrentam. Então, acho que o Flamengo classifica sem grande. Não, o Flamengo deve se classificar, mas acho que vai se classificar em segundo lugar. Eu também acho. Ele vai ser o melhor segundo. No duelo direto com o Bolívar, se o Flamengo vence, ele vai para 7, certo? Mesmo assim, o Bolívar ainda fica com 2 pontos. Com 2 pontos de vantagem. O Bolívar pode chegar, então, poderia chegar 9, 12, eu acho que o Bolívar vai fazer 14. 15 e o Flamengo poderia chegar a 13. Eu acho que o Bolívar vence o Palestino em casa bastante. E ele empata com Se isso acontecer, o Flamengo já é segundo, independentemente. Sabe qual que vai ser o duelo das oitavas de final, né? O senhor sabe. Flamengo e Palmeiras? Eu acho que tem uma chance enorme de acontecer. Palmeiras e Flamengo já já nas oitavas, para arrebentar com tudo. Você acha que vai ser isso? Porque já tá. Coisa tá me dizendo que... mas tem as bolinhas. Ixi, olha só, 3 zagueiros do Grêmio do Tite contra o Corinthians do Luxemburgo. Vamos ver se alguém lembra aqui. Não, fala. Mauro Galvão. Era aquele cara, Mauro Galvão, Marinho e o Roger Machado. Roger Machado. O Roger Machado era lateral adaptado. Aí depois... o Tite já fazia isso. Já fazia o Anderson Lima era o lateral pela direita. E lembra dele? Rubens Cardoso. Os dois laterais do Santos. O Anderson Polga estava... Aliás, sabe quem jogou muito ontem contra o Flamengo? Estava suspenso na final. Patito. Eu vi, ele deu um come no final do jogo lá no... O Wesley. Não. O Polga jogou, era volante. Agora eu quero só falar sobre um jogador que não tem a menor condição de ser titular do Flamengo na altitude, no Polo Norte, no deserto do Saara, que é o Wesley. Lateral direito, formado na base, jogador de 20 anos. Pode melhorar ainda, pode ser boa pessoa, não o conheço pessoalmente, não tive o prazer. Mas não tem a menor condição. Não tem a menor condição de ser titular no Flamengo. Tem a menor condição. Ontem o que o Patito fez com ele, o Garrincha fez com seus Joões. Fazia muito com o Jordan, né? Que era do Flamengo, inclusive. Não dá, não tem condição. O Flamengo precisa ir ao mercado
para encontrar um reserva para o Varela ou um titular para a posição de lateral direito. Porque o Wesley é muito fraco, muito fraco. Vitor Hugo não jogou nada ontem também. Estamos falando de jovens jogadores aqui. As pessoas falam, não, na altitude coloca os mais jovens, tal, que vai resolver o problema, tal. Mas esses dois foram muito não mal. sentiu muito assim, ninguém pediu para respirar fora. Eles usaram no intervalo. No intervalo. Oxigênio. Eles usaram no intervalo. O Tite chega até o final da temporada, porque do jeito que a gente tá ouvindo, eu tô achando que o Tite já vai pro... E se tratando de Flamengo, eu não sei que é Chega, não, Tite não sei não, hein? Será? O Flamengo, Marcos Braz... O Flamengo é um triturador. Isso eu aposto de olho fechado que o Tite vai até o fim do ano. O Flavinho, veja as manifestações. A gente tem colocado aqui a opinião dos... Mas são os jesuítas, não são? Eu não sei, mas esses caras fazem Tudo barulho. vai depender da Libertadores. E outra coisa, a mídia flamenguista... Eu sou, por exemplo, faço parte da mídia do Santos. Isso não é pejorativo. A mídia flamenguista tá batendo direto no Tite. Não curte muito ele. Exato. E isso vai reverberando. Claro. Vai reverberando. A torcida tá no veneno. Entendeu? O Campeonato Carioca não tomou nenhum gol, velho. Tava invicto. Perdeu o primeiro jogo no ano. Mas é aquela história, não tá jogando bem. E aí ele chegou com a cara de pau de dizer que o Campeonato Carioca era o mais difícil do Brasil. Pra valorizar o título dele, porque ele sabia que ele ia ganhar. E agora a gente entende o porquê do Flamengo ter jogado a Vera, o Campeonato Carioca, dessas palavras do Tite. Ele precisava ganhar o campeonato. Eu sou a favor sempre de jogar. E aí vocês dizem a Vera, jogar sério. Vou ganhar o campeonato aqui, falo que é o mais difícil, aquela coisa toda. Vamos lá, galera. Grupo E, Palestino e Milionários. Jogam hoje às 21 horas. Se o Milionários vencer por 2-0, o Flamengo fica em terceiro lugar no grupo E. Que vergonha, né, cara? Ficar em terceiro lugar neste grupo é uma vergonha. Tem que torcer agora para o empate de Palestino ou Milionários, ou então para uma vitória do Palestino, que tem 0 ponto no nosso grupo. Hoje também tem Cerro Porteño e Fluminense às 19 horas, tem Cobressal e Tajeres às 19 horas e Barcelona de Guayaquil e São Paulo às 21 horas. Cara, planejamento totalmente errado, né? A prioridade máxima tem que ser sempre a competição mais importante, a Libertadores, cara. Os caras deixaram a Libertadores em segundo plano. Que mentalidade é essa da diretoria do Flamengo junto com a comissão técnica? Meu Deus do céu, cara. O sonho de todo mundo é ganhar a Libertadores e os caras poupam na Libertadores e jogam com força máxima no Campeonato Brasileiro. Pra que poupou o Pedro e De La Cruz contra o Palmeiras? Pra quê? Fala aí pra mim. Ninguém sabe, né? Eu não sei, ninguém sabe. Só o Tite e a diretoria que sabe. Ai, cara, que ódio, velho. Que ódio, cara. Pelo menos tinha que ter empatado ontem. Sabe por quê? Agora tem 5 pontos de diferença do Flamengo para o Bolívar. Certamente eles vão se classificar em primeiro lugar e o Flamengo deve se classificar em segundo lugar, né? Porque o Flamengo tem 2 jogos no Maracanã, em casa, e um jogo fora contra o Palestino, no próximo dia 7. Cara, o Flamengo vai se classificar em segundo, só que daí o Flamengo pode pegar Atlético Mineiro, Palmeiras, São Paulo, porque o primeiro lugar vai pegar o segundo lugar, sorteios para as oitavas de final, primeiro contra segundo. O Flamengo ficando em segundo, ele pode pegar um primeiro, Palmeiras, um Atlético Mineiro, um Fluminense, um time forte, um River Plate, né? Então vai ser pedreira, cara. Pode até pegar o próprio Bolívar nas oitavas de final, sabia? Pode, por quê? Primeiro contra segundo, é sorteio nas oitavas de final. Ou seja, ó, tomamos na tarraqueta, se é que vocês me entendem, né? Muito obrigado a todos, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Fui!